Bem-vindo ao episódio 11 da nossa Formação Trader, a série criada para te preparar para a Copa BTG Trader. Aqui, a cada dia, você dá um passo a mais rumo a se tornar um trader mais consistente e preparado para competir. E se tem um conceito que pode mudar a sua forma de operar no mercado, esse conceito é o conceito de tendência. É ela que guia os preços, que dita o ritmo do mercado e que ajuda você a não ficar perdido entre tantas informações. E é justamente por isso que hoje eu quero te mostrar por que a tendência pode e deve ser sua melhor amiga no trading. Mas antes de nos aprofundarmos, deixa eu te dar um recado. As inscrições para a Copa BTG Trader se encerram amanhã, dia 19 de setembro. Então, se você ainda não garantiu a sua vaga, faça isso quanto antes, porque amanhã, meia-noite, já vai ser tarde demais. Se inscreve, garante o profit e bora fazer história juntos. Quando falamos em tendência, estamos basicamente observando a direção predominante dos preços. Eles podem estar subindo, caindo ou andando de lado. O segredo é simples, você precisa aprender a identificar essa direção e operar a favor dela, não contra. E contra a tendência pode até dar certo uma vez ou outra, mas é um estilo de trading diferente e até mesmo um pouco mais arriscado. Isso significa aumentar os riscos e às vezes diminuir a sua chance de acerto. Mas vamos lá. Bom, eu vou mostrar para vocês agora como que a gente consegue definir tendências de um jeito muito simples e prático. Bom, vamos lá, pessoal. Primeiro, como que é a definição das tendências? O mercado ele se move a impulsos e correções. Se você for olhar, a maioria dos mercados tende a ter um movimento parecido com esse. Ele faz um movimento de impulso, corrige. Faz um novo movimento de impulso, corrige e assim vai. A gente consegue entender que o mercado ele é como se fosse um organismo vivo, Então ele respira, ele expande e contrai, expande e contrai. E por definição, a melhor forma da gente definir o que seria uma tendência de alta, e talvez a forma mais simples, é identificar que uma tendência de alta ela tem fundos ascendentes, Ou seja, essas regiões de virada de baixa para queda cada vez mais altos, os fundos do mercado, e tem topos ascendentes. A partir do momento que você consegue identificar os topos e fundos, você tem um modelo mental, você tem uma facilidade muito grande em determinar a tendência. Por exemplo, nesse desenho que eu fiz aqui para vocês, a gente tem topos e fundos ascendentes. Logo, a gente tem uma tendência de alta. Quando nós temos uma progressão de topos e fundos descendentes, ou seja, uma figura mais ou menos parecida com isso aqui, a gente consegue observar que a gente tem um topo aqui, um topo mais baixo que o anterior, temos um fundo aqui e temos um fundo mais baixo que o anterior. Isso aqui implica que o movimento ele tem uma tendência de queda. E uma outra tendência que a gente pode ter é a lateralidade. A lateralidade ela consiste em topos e fundos horizontais, ou seja, o mercado forma topos nos mesmos níveis e fundos nos mesmos níveis também. Então a gente consegue observar, por exemplo, por uma linha aqui, em que a gente tem topos próximos, ou seja, em alturas próximas, e nós temos fundos em alturas próximas também. Quando a gente não consegue identificar se esses topos e fundos eles estão ascendentes ou descendentes, ou pelo menos quando a gente observa que eles estão mais ou menos no mesmo nível de preço, a gente fala que o mercado está consolidado, que o mercado está lateral. Bom, esse modelo aqui é um modelo de mercado perfeito, ou seja, é o modelo ideal. E a gente sabe que na prática o modelo ideal ele acaba não existindo. Mas é muito importante você ter uma noção de o que você está procurando no gráfico, e a partir daí você consegue entender, uma coisa que eu sempre falo, você desenha, você vê qual que seria o formato perfeito e você compara com o que você tem naquela hora. A ideia é que você tente ter coisas próximas disso. Igual eu falei, então topos e fundos determinam a tendência. Topos e fundos ascendentes determinam a tendência de alta, topos e fundos descendentes determinam uma tendência de baixa. E aí você pode me perguntar, como que eu defino um topo e como que eu defino um fundo? Eu tenho um modelo muito simples para definição de topos e fundos, porque eu acho que é algo que deve ser muito objetivo, Geralmente, de maneira geral, como que a gente fala? Um fundo é uma região que você tem uma mudança do mercado de queda para o mercado de alta. O que seria um fundo e um topo? Geralmente, o que a gente entende? Fundo é qualquer região de preço em que você tinha o preço no movimento de queda, você tem uma inflexão e o preço começa a fazer um movimento de alta, então gerando um determinado fundo de mercado. O topo é o contrário disso, é quando você tem um movimento de alta e logo na sequência você tem um movimento de queda, formando então o que seria um topo de mercado. Você concorda comigo que a gente pode falar que um fundo é uma região de preço em que você tem preços mais altos à direita e você tem preços mais altos para a esquerda? Mesma coisa o topo. O topo você tem preços mais baixos à direita e você tem preços mais baixos à esquerda.
eu tenho uma forma, igual eu falei com vocês, muito objetiva de determinar topos e fundos. E eu vou passar esse modelo aqui para vocês agora. Bom, vamos lá. Vocês ainda vão ver aqui nessa série sobre candlesticks. Mas pensa nas barrinhas de preço, tá? Lembra que eu falei com você que um fundo ele tem preços mais altos à direita e preços mais altos à esquerda. E eu uso os candlesticks para isso. Então, quando eu tenho um candle que ele tem 2 candles mais altos à direita e 2 candles mais altos à esquerda, né? Ou seja, ele tem 2 mínimas mais altas que as anteriores à direita e ele tem 2 mínimas e máximas mais altas que as anteriores à esquerda. Para mim, eu tenho um fundo de mercado, tá? Quantas mínimas mais altas eu preciso? No meu modelo, você precisa de pelo menos 2 para poder determinar o que é um fundo de mercado. No caso dos topos, é o contrário, tá? Um topo para mim é quando eu tenho um candle que ele tem 2 máximas e mínimas mais baixas à direita e 2 mínimas e máximas mais baixas à esquerda. Se vocês forem observar, então a gente tem uma máxima, máxima mais baixa, máxima mais baixa, máxima mais baixa, máxima mais baixa. Logo, a gente tem um topo de mercado. O que eu gosto é também de usar 2 máximas e mínimas. Você pode usar mais? Pode usar mais. Quanto mais máximas e mínimas você usar, maior a confirmação que você vai ter desse topo e desse fundo. Porém, você perde ali na agilidade de determinar se o mercado tem um topo ou fundo. Então vamos lá, agora eu vou conectar os dois conceitos, ou seja, o conceito de como determinar os topos e fundos e da noção de tendência, que lembrando, tendência de alta, topos e fundos ascendentes, tendência de baixa, topos e fundos descendentes. Uma coisa que eu quero trazer para vocês é o seguinte, vocês concordam comigo que é impossível a gente ter 2 fundos de mercado que não tenham um topo no meio? Imagina o desenho, né? Você tem um fundo de mercado, lembra que eu falei que você tem preços mais altos à direita e preços mais altos à esquerda, e aí você vai ter outro fundo de mercado. Se você observar, né, 2 fundos de mercado precisam ter um topo de mercado no meio. Do mesmo jeito, 2 topos. Então imagina que você tem um topo de mercado, né, ou seja, uma região de preço que tem preços mais baixos à direita e preços mais baixos à esquerda, e aí você vai ter outro topo. Olha o que acontece, você necessariamente precisa ter um fundo no meio. O que isso traz para a gente? Traz para a gente a noção de que, uma vez que a gente identificou um fundo de mercado, o nosso próximo objetivo é identificar qual que é o topo. Uma vez que a gente determinou um topo de mercado, o nosso próximo objetivo é identificar o que é um fundo de mercado. Logo eu vou mostrar para vocês. Aqui eu não vou fazer o retângulo, tá? Para poder facilitar, mas eu vou fazer as barrinhas só para vocês terem uma noção do que eu estou falando. Imagina comigo que o preço está caindo. E aí a gente tem aquela configuração. Você tem 2 máximas e mínimas. Você tem uma região de preço que tem 2 máximas e mínimas mais altas em ambos os lados. Logo, você tem um fundo. Beleza, você pode marcar no seu gráfico que você identificou um fundo. Uma vez que você identificou o fundo, o seu objetivo é tentar identificar aonde que está o topo. E aí você acompanha para ver qual que é a formação de topo do mercado. Então o mercado avançou, de repente você identifica o padrão. Ou seja, uma região de preço que tem 2 máximas e mínimas mais baixas em ambos os lados. Então você tem um topo de mercado, você identificou o topo de mercado. Uma vez que você identificou o topo de mercado, você começa a ter a noção de que provavelmente o preço vai para baixo. E você precisa identificar aonde que é um fundo de mercado. E assim você vai desenhando as tendências. Então você tem, por exemplo, aqui, essa nova formação. Você identifica que tem um fundo de mercado. O preço avança, faz a mesma formação. Você identifica o topo e assim vai. A partir do momento que você conseguir identificar 2 topos e fundos, né? Ou seja, aqui a gente tem um fundo, aqui a gente tem outro fundo, aqui a gente tem um topo, aqui a gente tem outro topo, você consegue ter uma visualização de tendência mais fácil. Nesse caso, a gente vê que os topos estão descendentes e os fundos estão descendentes. Logo, a gente tem uma tendência de baixa. Bom, esse modelo mental ele é simples, mas ele é muito eficiente. Você pegar o seu gráfico e treinar essas marcações de topos e fundos vai te permitir identificar muito melhor a tendência. A tendência é o caminho de menor resistência do preço. A tendência é o caminho que o preço está sendo empurrado, ele está sendo levado. E eu, particularmente, prefiro muito mais me posicionar a favor dessa tendência.
para poder ter um risco pequeno e ter um objetivo mais longo. É justamente aproveitar a inércia do mercado, aproveitar a explosão do preço para poder surfar dentro dessa tendência. Então é isso, esse foi o episódio 11 da Formação Trader. E lembre-se, cada episódio te deixa mais preparado para competir na Copa BTG Trader e disputar uma premiação milionária. Por isso, não deixe de voltar aqui amanhã para assistir o episódio número 12. E lembrando, se você ainda não se inscreveu, corre para garantir a sua vaga. As inscrições ficam abertas somente até amanhã. Te espero lá, até mais e tchau, tchau.